Pai do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos na nossa escola dominical, na nossa primeira lição desse novo trimestre de 2021, desse primeiro trimestre, né? Que nós estamos aí, né, com a grata satisfação de poder estudarmos juntamente com você a lição da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, tá? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então veja bem, é uma lição que é recorrente, graças a Deus que é recorrente, mas cada vez ela é tratada de um aspecto. Como eu mostrei no vídeo sobre a introdução, se você quiser eu vou deixar aqui em cima o link, né, desse vídeo, que eu faço uma introdução falando sobre o que é o pentecostalismo, seu desenvolvimento e também os materiais que eu separei. Eu uso muito as lições antigas da CPAD, né, que são muito boas, né, e alguns livros que eu tenho também. E a primeira lição, a lição de número 1, é exatamente esta: a pessoa do Espírito Santo, certo? E é isso que nós precisamos compreender, que o Espírito Santo, ele não é só a terceira pessoa da Trindade, como se fosse colocado em grau de escalonamento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele sim faz parte da Trindade, é um ente da Trindade, mas nós vamos estudar mais para frente, no segundo tópico, a respeito do posicionamento dele, certo? Desse posicionamento. Então, nós vamos chamar esse posicionamento de pericose, ok? Então eu te convido para a gente poder aprender sobre pericose. E também, irmãos, outra palavra diferente que nós vamos ver nessa lição é aceidade, ok? Então eu te convido para estar conosco. Vamos para a lição? Tá sendo bênção para você a aula? Tá gostando? Né? Tá te auxiliando? Então, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Deixa aí seu comentário e vai ser um grande prazer ter você conosco. Vamos lá para o nosso textuário? Que ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Também a nossa verdade prática vai nos ensinar assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. É um tema que nós pentecostais vivenciamos. Então, o que nós vamos fazer nessa primeira lição? Nós vamos ver o Espírito Santo como uma pessoa, não como uma força, não como uma energia, não como aquele que está em terceiro lugar, mas uma pessoa em pé de igualdade com Deus Pai, com Deus Filho, certo? Nós vamos olhar a Trindade, nós vamos ver todo esse contexto a respeito da atuação e manifestação do Espírito Santo. Vamos para a nossa lição? O tópico 1 vai dizer assim: a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. A primeira coisa que nós precisamos compreender, desde Gênesis 1 e 2 até Apocalipse 2:17, a Bíblia ela é repleta de textos falando a respeito do Espírito Santo, dessa ação, dessa vivência, desse relacionamento do Espírito Santo conosco. Nós, muitas vezes, irmãos, nós vemos as pessoas buscando o Espírito Santo. Sim, é necessário buscar o batismo todo, mas o Espírito Santo ele é algo real e vivo em nós, porque desde o momento em que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito ele se faz presente na nossa vida. Tá? Nós vamos ver isso declaradamente e bem explicado na lição de número 2. Mas nós vamos ver aí o Espírito Santo agindo na vida do homem desde o momento da nossa conversão. Por quê? Porque é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Tá? Então o que nós vamos ver a respeito desta revelação? Primeiro, nós vamos ver sobre a aceidade. Tá? Não existe essa palavra aqui na nossa lição. Tá? Mas o que quer dizer aceidade?
Aceidade vem do latim, certo? Aceitatis, que ele quer dizer assim, aquele que existe por si só, o atributo pelo qual Deus existe por ele mesmo, sem a necessidade da interferência ou da ação de outro para que ele possa vir agir. Aí nós vamos compreender o que é a questão da divindade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não necessita de Deus para existir. Por quê? Porque ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, que é o nosso próximo tópico, ok? Mas ele existe por si só. Por quê? Porque ele é Deus. Não é que ele seja um subproduto de Deus, como muitos dizem. Não. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é divino. E a Bíblia, ela vai deixar muito claro isso, tá? Principalmente Jesus falando, né? Jesus falando ali a respeito do Consolador que viria. Marque aí João 14, 26, João 15, 26, João 16, de 13 a 14. Ele vai usar uma palavra grega que ele vai dizer rekeinos, que vai falar sobre aquela pessoa, ou seja, uma pessoa distinta, certo? Uma pessoa viva, uma pessoa presente, quer dizer, alguém atuante, né? Aquela pessoa, rekeinos, vai falar sobre aquela pessoa, uma pessoa atuante. E a Bíblia vai... E outros exemplos, quando ele pairava sobre as águas, quando ele vem sobre Saul. Então ele está atuando. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, presente na Trindade, mas também atuante, de forma que ele possa ser reconhecido. Então, a divindade do Espírito Santo, ela é falada, comentada, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3, vai falar exatamente dessa relação que nós precisamos ter com a divindade da Trindade. E isso, irmãos, é muito importante nós compreendermos e vivermos isso. Porque, vamos reiterar, o Espírito Santo, ele não é uma figura, né, que é chamada em determinados momentos, né, como muitos pregam por aí, não, vamos buscar o Espírito Santo neste culto. Não, o Espírito Santo, primeiro, ele habita em nós a partir da conversão e nós precisamos buscá-lo constantemente, porque a ideia de Cristo ao enviar o Espírito Santo é que ele estivesse conosco continuamente. Então, é a presença da divindade, né, de Cristo, de Deus em nós. Esse é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma figura ímpar dentro da Trindade. Por quê? Porque o Senhor Deus, quando ele se manifestou, e nós vamos ver claramente as manifestações do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nos 3 grandes períodos da história. O Antigo Testamento, no período do Evangelho e após o batismo com o Espírito Santo, a fundação da igreja. Tá? No Antigo Testamento por inteiro, a predominância era do aparecimento de Deus Pai. O Deus Filho se manifestava nas teofanias, nas cristofanias. Nós falamos isso nas lições da revista passada, do trimestre passado. Nós vemos as manifestações do Espírito Santo, mas a preponderância é a manifestação de Deus. No Evangelho, certo? No período do Evangelho, do nascimento à morte de Cristo, nós vamos ver Deus Pai agindo, nós vamos ver e o Deus Espírito Santo também agindo. E agora, a partir do batismo com o Espírito Santo, da fundação da igreja, a predominância da atuação é do Espírito Santo, ok? Mas o Deus Pai continua falando, o Deus Filho continua agindo, mas existe assim um foco maior em determinada pessoa. E o que nós vamos olhar para esta pessoa? O que nós vamos ver
sobre essa pessoa divina? Primeiro, que essa pessoa ela tem uma personalidade. O Espírito Santo, ele tem uma personalidade. Vamos lá. Primeiro, ele nos faz lembrar, João 14, 26. O Espírito Santo fala, Atos 8, 29. O Espírito Santo toma decisão, Atos 15, 28. Ele se entristece, Efésios 4, 30. Ele pode ser ultrajado, né? Hebreus 10, 29. O que mais? Você pode mentir para ele. Atos 5, capítulo 5, versículos 3 e 4. E outra série de versículos que nós podemos continuar aqui falando sobre essas características do Espírito Santo, ok? Então, o que eu quero quando eu mostro isso? Que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. Ele não é um ser estático ou uma energia que dá arrepio, que você sente vontade de sair pulando como se você tomasse um choque, né? Lógico, de vez em quando nós pentecostais a gente dá uns pulos aí também. Isso é muito bom, né? Mas não quer dizer que exatamente quando você sente o Espírito Santo, você toma um choque. Ontem eu estava na cidade e estava vindo, são 40 quilômetros, a maior parte é chão, né? E de longe eu vi aonde estava chovendo, né? É uma das vantagens de você morar no sítio, você começa a ver, né, a chuva de longe, e estava chovendo. E aquilo me alegrou muito, por quê? Porque aqui no Paraná nós passamos o maior período de estiagem nosso, né? Aqui na minha região, quando você fica 20 dias sem chuva, para nós é um desespero, e nós passamos aí quase 6 meses sem chuva, então era muito desesperador. Quando eu vi aquela chuva, eu me alegrei e me lembrei de Noé. E eu dirigindo e acompanhando aquela chuva que estava distante, mais ou menos a região eu sabia onde era, mas era distante de onde eu estava, e eu vendo. E de repente, quando eu olho, aquela chuva parou, e o arco-íris, ele se formou de uma forma tão linda, que eu me lembrei de Gênesis 9, quando Deus disse que nunca mais destruiria a terra e colocaria ali a sua aliança. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim, trazendo uma alegria tão grande que, olha, eu tentei parar, filmar aquilo lá, tirar foto, mas como a minha câmera não é tão boa, meu celular não é tão bom, não conseguiu ficar nítido. Porque aquilo, irmãos, aquilo mexeu comigo. Eu não falei língua estranha, eu não pulei, não, mas eu senti que o Espírito Santo estava comigo ali, confirmando no meu coração aquilo que Deus havia falado a Noé. São experiências simples, mas que falam dessa vivência, dessa relação que o Espírito Santo de Deus tem conosco, porque, segundo Jesus, ele estaria conosco, não somente na hora do culto, não somente na hora de delegar poder, mas estaria conosco todos os momentos. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é uma pessoa viva, que vivencia tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é o intermediador, ele é o consolador, ele é advogado, ele é fortalecedor. Ele é aqueles que está sempre conosco. E isso vai nos fazer compreender outra situação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também tem os seus atributos divinos. O que são atributos? Atributos são qualidades. Eu vou deixar aqui em cima na descrição do vídeo, nós temos uma série de apostilas e de cursos gravados, chamado Teologia Sistemática Fácil, e nós temos aí um módulo que é só a respeito do Espírito Santo, ok? Você pega, acessa ali e você vai aprender muita coisa. Se esse vídeo está sendo bênção para a sua vida, nos ajude, se inscreva no nosso canal aqui, certo? Dê um joinha, dê seu comentário, é sempre bom, nos ajuda a crescer dentro do YouTube. Tá? E o que são esses atributos? São as qualidades de Deus que se manifestam na presença do Espírito Santo em nossas vidas.
nós vamos falar da onipotência, onipresença, onisciência. Todos os atributos que nós relacionamos a Deus, eles podem ser correlacionados a Cristo e também ao Espírito Santo, porque os três são um, e é o que nós vamos ver no nosso próximo tópico. Amém? O nosso tópico 2 vai trazer por tema o Espírito Santo e Jesus Cristo. Esse tema, ele vai trazer para nós outra palavra diferente, uma palavra chamada pericose. Essa palavra, para nós, ela é quase que desconhecida, tá? Porque não faz parte do nosso habitual. Nós já falamos de uma palavra diferente, a seidade, certo? E nós vamos falar de outra que é desconhecida, que é pericose. Essa palavra pericose, ela vai falar do Espírito Santo, Deus em perfeita comunhão, se entrelaçando, tá? E essa palavra, a melhor forma de nós explicarmos e compreendermos ela é definir, certo, esta palavra. Primeiro, a palavra pericose é uma palavra grega, certo? Uma palavra grega que ela descreve uma dança de roda, certo? Uma dança de roda em que os participantes, eles cada um pega um na mão do outro, forma uma roda, e uma outra pessoa fica no meio. E eles vão girando, né? Girando, e em determinado ponto, a pessoa que está no meio da roda vem para a borda, pega na mão de alguém, e esse alguém vai para o meio. Então vai rodando e vai trocando as pessoas que estão no meio. Uma hora ela está no meio, uma hora vem para a borda e continua girando. A palavra pericose, ela vem de 3 palavras gregas, é uma junção de 3 palavras gregas. Peri, que significa movimento circular, né? É só você ver perímetro, né? Que é aquela circunferência em volta de qualquer coisa, o perímetro, tá? Então, peri, que é circular, movimento circular. Coreia, que veio falar de dança, certo? E nós temos coreografia, certo? Vai falar de dança, desse movimento. E o sufixo eses, né? Que vai falar de movimento, vai falar de ação, um processo, algo que está acontecendo. Então, pericose vai falar desse movimento, desta dança que está acontecendo. Então, a pericose vai falar desse movimento entre as pessoas da divindade. Em determinado momento, a pessoa de Deus é centralizada e as demais pessoas da Trindade estão em volta, e eles vão se intercambiando, porque são uma pessoa, eles estão de mãos dadas, eles são um, mas em determinado ponto da história eles vão se intercambiando. Aquele que está no meio, de repente ele troca com um da borda e eles vão falando entre si, né? Uma forma bem interessante de nós compreendermos isto, tá? É o batismo de Jesus. Tá? No batismo de Jesus, a primeira pessoa que aparece e está em foco é o próprio Cristo, que pede e vai ser batizado por João Batista. Tá? Daí, de repente, nós ouvimos a voz de Deus: "Este é meu filho amado em quem me comprazo". Para-se todo ali o movimento do batismo e ouve-se a voz. Tá? E ouve-se a voz. Na sequência, tanto Cristo quanto o próprio Deus, eles ficam um pouquinho na borda e as pessoas param para ver o Espírito Santo em forma corpórea de pomba descendo sobre a vida de Jesus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a pericose em movimento. Nós temos esta ciranda, né? Nós temos esse movimento e as pessoas da Trindade se intercambiando. Nós já falamos no comecinho a respeito das manifestações mais presentes de Deus
no Antigo Testamento, da pessoa de Cristo mais presente no período do Evangelho e a atuação mais constante do Espírito Santo após a fundação da igreja com o dia de Pentecostes. Então nós estamos vendo o quê? A pericose, esse movimento sincronizado de Deus, Cristo e seu Espírito, que são um, porque eles estão sempre em unidade, mas independendo das situações, um toma uma proeminência maior, certo? Não se sobrepondo aos outros. Estão todos no mesmo nível, mas estão sempre se intercambiando, trocando as posições para quê? Para que haja uma perfeita atuação na pregação e manifestação do Evangelho. E isso, irmãos, nós vamos ver muito claro quando o Espírito Santo, Jesus vai falar do Espírito Santo, que ele glorificará, porque receberá o que é meu. Ou seja, qual é o trabalho do Espírito Santo? É levar as pessoas ao pleno conhecimento de Jesus e glorificar, trazer glória ao nome do Espírito Santo e também honrar a Deus, né, em todas as coisas. Então, é muito importante nós compreendermos esta questão da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, qual é o trabalho dele? É levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, né, da salvação, e assim levá-los à plenitude de viver na presença do Senhor. Então é muito importante nós compreendermos esta questão da glorificação. E é aí que nós vamos compreender o efeito dessa pericose, né, que nós estávamos explicando. Existe uma discussão muito grande, muito antiga. Eu devo não adorar o Espírito Santo, tá? Devo orar pelo Espírito. Irmãos, todas as vezes que você ora a Deus, que você pede para Cristo, você automaticamente está pedindo para o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? Nós temos, vou deixar aqui em cima um cardzinho de uma sequência de vídeos nosso a respeito da Trindade. Ele faz parte de Deus, porque ele é Deus. Então todas as vezes que nós oramos, que nós intercedemos, que nós damos glória a Deus na igreja, certo? Que nós nos alegramos no Espírito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adorando a Deus, adorando a Cristo e adorando ao Espírito Santo. Então, nós precisamos tirar essas discussões, adora, não adora, pode, não pode, não é. O que nós precisamos? Nós precisamos nos colocar em adoração, porque todas as vezes que nós adoramos Deus Pai, Deus Filho, automaticamente nós adoramos o Deus Espírito Santo, certo? Compreendendo que em determinadas circunstâncias um vem para a borda e o outro vai para o centro. Pericose, esse movimento contínuo, certo? Esse movimento em que as pessoas da Trindade se relacionam de forma pura, simples, sem um querer ser maior que o outro, aparecer porque um glorifica o outro, um chama a nossa atenção para o outro. Veja bem, o que Deus Pai e Deus Espírito Santo fizeram em todo o Antigo Testamento? Eles anunciaram a Cristo, tá? Todo o Antigo Testamento é uma anunciação de Cristo, ok? Quando Cristo veio ao mundo, o que ele fez? Ele glorificou ao Pai, certo? Um dia os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, não, quem vê a mim vê ao Pai. Ou seja, ele estava mostrando aos discípulos que o Pai é presente, que o Pai estava com ele, que o Pai auxiliava. E também falava do Espírito Santo. Quando chegou o período da igreja, que é o período do Espírito Santo, o Espírito Santo glorifica tanto ao Pai quanto ao Filho. Ou seja, o efeito da pericose no cristianismo é exatamente essa compreender que não existe distinção entre as pessoas da Trindade.
todos são um. Agem de formas diferentes, mas são um. Todas as vezes que eu glorifico um, eu glorifico a todos os três. E o nosso terceiro tópico vai nos falar sobre o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Tá? Como que o Espírito Santo age no mundo? Primeiro, ele estava presente na criação, Gênesis 1 e 2, ele pairava sobre a terra. Tá? E isso para nós é muito claro. E o salmista ele faz questão de trazer esta menção, Salmo 104, 30, né? Que envia o teu Espírito e tudo são criados. O Espírito Santo ele faz parte de toda a criação. Tá? Veja bem que o Senhor assopra o seu Espírito sobre o homem. Tá? O Espírito de vida, sim, mas o Espírito relacional também com Deus. Tá? O homem recebe de Deus o Espírito Santo, tá? Que é parte integrante. Então, ou seja, na formação do mundo, na formação dos seres, na criação de tudo, o Espírito Santo está presente, ele é atuante, ele está sempre ali. Tá? E da mesma forma, quando ele vai agir na vida, no plano da salvação, certo? O plano da salvação é totalmente, certo, orquestrado por Deus, né, efetuado por Cristo, mas ele é levado à consciência dos homens pelo Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 12, vai falar exatamente desta salvação que os profetas inquiriram e indagaram até que chegou o tempo do Espírito de Cristo, certo? Revelar a eles, ou seja, é o Espírito Santo que foi enviado dos céus que anuncia aos homens a necessidade da salvação. O plano da salvação só pode ser levado a cabo por quem? Pelo Espírito Santo, porque é ele que nos impulsiona a pregar, certo? É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos traz a certeza dessa ligação com ele, porque segundo Paulo, ele é o selo da promessa. Esse selo da promessa não tem a ver com batismo com o Espírito Santo. O selo da promessa fala da nossa certeza de estarmos em Deus e em Cristo guardados para a salvação através dessa chancela do Espírito Santo. Então, o processo da salvação só pode vir a lume por causa do Espírito Santo, tá? E Pedro vai continuar nos falando, 1 Pedro 1, 19 e 20, mas o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, a qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, falando do Espírito Santo, trazendo este conhecimento que outrora estava escondido, estava guardado para um tempo propício, para o tempo da revelação, que é o nosso tempo. Então, na ação do plano salvífico, do plano da salvação, é muito importante esta presença e esta realidade do Espírito Santo agindo, trabalhando e se movendo em nós. E também na vida humana. Por quê? Porque, primeiro, o Espírito Santo é aquele que nos enche de poder. Poder para quê? Para sair pedindo fogo do céu? Não. Poder para viver uma vida em santidade, andar em santidade, se mova em santidade. E o que mais? Para que nós possamos ser aperfeiçoados para o trabalho do Evangelho. Então veja bem, o que você está fazendo aí? Você está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Para quê? Para que glorifique o nome dEle e o nome dEle faça a diferença. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, que age na minha vida, age na sua vida, nos fortalecendo, nos santificando, nos preparando para sermos úteis, ok? Então, se essa aula tem sido bênção na sua vida, se tem te ajudado, seja grato, deixa aí o teu joinha, inscreva-se no canal, deixa um comentário
e vai ser muito bom te ouvir, tá bom? Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, em o nome de Jesus.